Pode colocar a primeira manchete na tela, Tiagão. A gente vai começar falando sobre os brasileiros resgatados da faixa de Gaza, né? Repatriados da faixa de Gaza, enfim, chegam ao Brasil e são recepcionados pelo governo federal. A gente já vai colocar imagens na tela para vocês, fotos. São 32 brasileiros e parentes desses brasileiros que estavam ali já há mais de um mês, né? Há 38 dias na faixa de Gaza, esperando para, enfim, saírem. Esperaram 8 listas de liberação ali, listas essas feitas por Israel em parceria com o Egito, para só na 8ª lista os brasileiros serem incluídos e conseguirem então sair. E aí fizeram aquele voo de ontem, né? Passaram o dia inteiro ontem no avião, primeiro do Egito para a Itália, da Itália para a Espanha, e da Espanha chegaram ontem à noite em Recife e depois para Brasília. E aí em Brasília chegaram aproximadamente 11 da noite ontem, beleza? Ô, Tiagão, se puder dar uma olhadinha no áudio, o pessoal está relatando no chat que talvez esteja baixo, mas pode não ser daqui, pode ser aí do... mas como são diferentes pessoas relatando, talvez esteja baixo. O pessoal vai dar uma olhadinha aqui na parte técnica, podem ficar tranquilos. Vou colocando imagens para vocês, então, desse momento, que foi um momento de muita emoção, né? Da chegada, enfim, de 32 brasileiros que estavam correndo risco de morte constantemente lá em Gaza, né? Bombardeios diários, aquela questão da fuga, de no primeiro momento morarem na parte norte da faixa de Gaza e serem obrigados a deixar suas casas, deixar tudo para trás e se deslocarem à parte sul, onde nem estavam seguros também, né? A parte sul não é como se estivesse, nossa, mega segura. É que na parte norte a gente teve, a gente já vai falar sobre isso, a entrada via terra do exército de Israel, mas os bombardeios, eles estão acontecendo em todo o território da faixa de Gaza, inclusive na faixa sul, inclusive pertinho ali de Rafah, a cidade justamente que faz fronteira com o Egito, onde as pessoas estão se aglomerando para deixar a faixa de Gaza. Então, algumas das imagens aí que vocês estão vendo, o presidente Lula marcou presença, já era esperado que ele estivesse no local, ele fez um discurso também lá no local, a gente já fala sobre esse discurso, porque é um discurso polêmico, se assim a gente pode definir, causou muita polêmica, mas aí as fotos muito bonitas, né? E a postagem, não descansaremos até que todos que quiserem retornar estejam em solo brasileiro e o conflito chegue ao fim. Essa imagem viralizou também, é um menininho que estava no avião, ele gravou esse vídeo ainda antes da chegada ao Brasil. Eu não consigo falar porque eu estou muito emocionada, porque eu saí com esse avião, governo, você não sabe a emoção que está no meu coração. Você não sabe a emoção que está no meu coração. Ao mesmo tempo que é muito puro, né, porque você vê uma criança falando... Sei lá, a gente está falando de uma guerra, né? Tantas outras crianças, milhares morrendo nessa guerra de Israel contra o Hamas, principalmente lá na faixa de Gaza, as crianças também que morreram na invasão do Hamas a Israel em 7 de outubro. Complicado. Aqui um depoimento de um dos brasileiros que chegou ao Brasil. Muito obrigado, presidente do Brasil. Muito obrigado à República do Brasil. Muita gratidão, né? Você vê nesses discursos. Cairo, muito obrigado, Embaixada de Ramallah. Muito obrigado de gente, tudo gente do Brasil. Muito obrigado, Brasil. Muitos agradecimentos também à Embaixada do Brasil em Ramallah, né, ali que fica na Cisjordânia, onde também estava sendo quase que um centro de apoio, por mais que geograficamente não faça fronteira, ele não tenha contato, mas estava sendo um centro de apoio para os brasileiros que estavam presos na faixa de Gaza, né. Cisjordânia é outro território palestino, ali em meio ao território de Israel. Essa cena também é muito bonita, ontem, de crianças ali descendo do avião e sendo recepcionadas por parentes na pista do aeroporto em Brasília, né? Uma cena muito emocionante, mesmo um encontro de famílias ali que, por questão de por questão mínima, assim, por poucos dias poderia não acontecer, né? Diante dos bombardeios que a gente tem visto lá na faixa de Gaza. Cenas bonitas, cenas bonitas. Eu separei aqui o governo federal, por meio do perfil oficial do Lula, também compartilhou. Eles fizeram uma live ontem, desde a chegada do avião até a descida do pessoal, e algumas entrevistas. Eu separei uma entrevista em específico, o tempo de uma das entrevistas aqui, do Hassan Rabi, que é um brasileiro que tem sido quase que um porta-voz dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza ao longo desse último mês, né? Ele vinha dando depoimentos, explicando como estava a situação na faixa de Gaza. E aí eu separei esse trechinho aqui, um depoimento muito emocionante dele. A primeira coisa, agradecer ao presidente, governo federal, Força Aérea, Imarati, todos vocês pela essa força, apoio
A gente ficou lá 37 dias, muito sofrimento. Às vezes, a gente já tá passa fome, passa sede. Queria também agradecer a Embaixada do Brasil. Na Ramallah, eles deram bastante suporte para nós, alimentação, recursos para a gente comprar comida. Queria também agradecer ao presidente. Tinha falado com ele mais de 10 minutos quando eu estava lá. O que está acontecendo lá? Na verdade, massacres. Difícil para todos vocês entender o que a gente passa lá. As bombas caem no todo lado. As minhas filhas ficaram muito chocantes lá, muito triste. Primeira semana, segunda semana a gente começou a ficar mentindo. A gente falava que esses ataques são bomba, explosão das festas e aniversário. Mas a gente não conseguiu segurar muito tempo. Quando eles começaram a entender o que está passando, às vezes quando chega avião militar israelense, elas fecham a janela para achar que quando fecha a janela elas sentem proteção. Mas graças a Deus que a gente chegou aqui, e eu agradeço muito o governo federal e a presidente e a todos vocês pelo trabalho, presidente. E eu gostaria muito também de ser trazido nossos familiares para cá. Essa última fala, né? Eu gostaria muito que os nossos familiares que ficaram lá na faixa de Gaza também fossem resgatados pelo governo federal. Foi um apelo que ele faz em frente ao presidente, em frente ao Lula. Mas é um relato muito dramático, né? De você pensar que as crianças, no primeiro momento, não entendiam do que se tratava, aquelas bombas, os barulhos constantes de explosões. No primeiro momento, eles tentando fingir, ele falando que era coisa de aniversário, festa de aniversário. Muito triste, muito triste. Pensar que tantos outros milhares e milhares não tiveram essa mesma sorte, se assim a gente pode falar, desse grupo de 32 brasileiros que conseguiram ser resgatados, né? E aí o presidente Lula, ele fez a promessa lá na pista mesmo de que vai tentar o resgate dos parentes. A gente tentar fazer todos os brasileiros que lá estão, sabe, que querem vir. Inclusive, alguns companheiros que tinham parentes, eu pedi para trazer os parentes, mesmo que não fosse brasileiro, que a gente trataria de legalizar as pessoas aqui no Brasil. Então, mesmo não sendo brasileiros, mas sendo parentes desses brasileiros, o Brasil vai tentar incluí-los em novas listas, né, dessas listas de estrangeiros que Israel está organizando para a saída da faixa de Gaza. A gente pode dizer que esse é o próximo passo do governo federal ainda nessa guerra, né? O Brasil tem se colocado, de certa forma, ali como um mediador da guerra e tentando também ajudar dentro do possível brasileiros e parentes de brasileiros, como vocês viram nesse discurso do Lula.